O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul realiza nos dias 29 e 30 de novembro o Seminário de Contabilidade e Negócios de Tramandaí. O evento é uma parceria da Associação de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul e acontece na Sociedade Amigos de Tramandaí, SAT. Além do E-Social, o seminário abordará temas como a importância da contabilidade nos empreendimentos e contabilidade útil para profissionais, clientes e sociedade. O evento é gratuito. Programação completa e inscrições em www.crcrs.org.br. Tendência Entrevista, novamente estamos aqui. E agora, com ele, Cristiano Rambo Dias, que é o secretário, claro, da Fazenda aqui em Tramandaí. Este jovem é o piloto das finanças do município. É ele quem dá a velocidade e o rumo com que as coisas têm que acontecer, afinal de contas, tem a chave do cofre. Meus cumprimentos à comunidade de Tramandaí, a toda a equipe do Tendência, a ti, Claudinho, e agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar passando um pouco do nosso trabalho, né, que a gente faz dentro da Secretaria da Fazenda, fazendo a gestão de toda a pasta e cuidando de todo o cofre da Prefeitura, né, como tu falaste. E é uma satisfação estar aqui, né, para passar todas as informações necessárias e as dúvidas que a comunidade tem. O município de Tramandaí tem uma saúde financeira hoje, não vamos dizer que é invejável, porque hoje em dia a saúde financeira é invejável, ai que inveja de quem tem, mas a boa administração mesmo em tempos de crise, o que aqui vem sendo feito, vem dado bons frutos, bons resultados, não é? Eu sempre digo, não é porque tu estás aqui, que a escolha do prefeito Galto, quando escolheu para esta pasta o secretário Rambo, foi um acerto fantástico. Afinal, hoje existe dinheiro para pagar salário em dia, não parcelar e ainda teve vale natalino. Pois é, Claudinho, é importante que a comunidade saiba, né, do nosso trabalho perante a gestão da Prefeitura de Tramandaí, da administração pública. O prefeito Galto e o prefeito Flavinho, quando colocaram o seu nome à disposição, eu fiz parte, na verdade, do plano de governo deles, por mais que nos primeiros anos, né, no primeiro ano não fui secretário nomeado à época da sua equipe de transição, na verdade da equipe que assumiu as secretarias. O prefeito Galto sempre, ele foi sempre sincero conosco que estava montando um plano de governo, que ele queria ser gestor. Por mais que a gente saiba por vezes que um político ser gestor é muito difícil, né, porque a comunidade nos cobra os atos com muita rapidez, ela quer os problemas resolvidos de uma forma rápida. O Brasil tem essa história da política show, né? Não da política administrada. Isso, e já o prefeito Flavinho sempre prometeu que iria trabalhar, tanto que quando a gente caminhava perante a comunidade, né, indo em todos os bairros, a gente prometeu muito trabalho. E quando eu fui nomeado em 12 de dezembro de 2017, eu uni o útil ao agradável. Hoje eu sou um secretário estou todo dia na prefeitura no meu horário de serviço. Não me importa se tivesse que bater cartão, estou lá do 12h30 às 18h30. Agora pelo verão a gente faz um horário ainda um pouco maior. E foi o que eu coloquei em prática, né? Como é que a gente conseguiu chegar no salário em dia? Primeiro que a gente tem a prioridade sempre a folha de pagamento. Por que eu tenho essa prioridade e o prefeito Galto tem essa preocupação? Porque quem toca a máquina pública é o servidor de quadro. É o servidor que já passou, na verdade, pelo quadro, que são servidores inativos. Nós, os cargos comissionados e subsídio, a gente está de passagem. A gente, na verdade, foi escolhido para gerir, na verdade, os recursos da cidade. E as prioridades que a comunidade nos coloca é o que a gente tem que executar. Então, tu tem que trabalhar com muito planejamento. Todo o planejamento que é feito na secretaria, a gente acaba chegando à sua meta final. Um exemplo, lá em janeiro, sem o prefeito Galto saber, eu queria dar o Vale Natalino. E foi guardando um recurso ali, é um FPM que veio, na verdade, um pouquinho a mais, é um SMS que veio um pouquinho a mais, é um ISS que tu cobra, a gente tem o Refis. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui, na verdade, né, juntando recursos para que a gente pudesse investir na cidade, porque a gente ainda paga fornecedores que estão em atraso. Um exemplo, a CE, nós pegamos uma dívida de mais de 50 milhões de reais que tivemos que renegociar para tirar o município do Cadim. O que a comunidade nos cobra hoje? Ela cobra a falta de infraestrutura de asfalto. Para nós fazer asfalto, nós deveríamos deixar de investir em saúde.
Por que investir em saúde? É uma maluquice que eu estou falando, mas hoje o município ele deve investir na atenção básica. E nós, por não ter condições, né, aliás, não ter os repasses do governo federal e estadual para média e alta complexidade, a gente acaba, por vezes, tirando da infraestrutura e colocando em saúde. Então, né, a administração pública ela é estranha porque tu tem que estar sempre, todo dia tu tem que olhar o balanço para ver como é que tá os números. Tem que reinventar todos os dias. Tem que reinventar. Então, assim, eu trabalhei com alguns planejamentos e o Vale Natalino, eu vi a necessidade de a gente reconhecer o funcionário. Hoje a gente tem um déficit muito grande, né, na folha de pagamento, que eu digo de reposição salarial, mas não do nosso governo. O governo do Galto e do Flavinho, desde quando começou a administração, nós pelo menos a inflação a gente deu. E teve governo que não deu inflação. Nós mantivemos a inflação no primeiro ano e demos a média do segundo ano. Estamos agora no terceiro ano trabalhando com inflação e ver se eu tenho um índice, na verdade, para dar algum aumento ao funcionalismo. Um exemplo, nós, o município de Tramandaí, damos 2,8%. O Estado deu 1,81 e paga parcelado. Nós sempre priorizamos a folha de pagamento. Por quê? Porque é ela que toca, né, na verdade, a administração que toca a cidade. São professores, são funcionários de quadro, são operários, são vigilantes, os vigias, a guarda municipal. Então é uma estrutura, né, é uma empresa. A mesma coisa tu não investir no maquinário para tu produzir mais. E a prefeitura não pode ser diferente. Nós temos que sim. Eu tenho esse pensamento e tenho certeza que o governo também tem, que é de sempre reconhecer o funcionário. Então, como tu está falando do Vale Natalino ali, foi dessa forma que a gente conseguiu, foi juntando, né, um pouquinho de cada mês para chegar num montante para a gente poder reconhecer de uma forma igualitária todos os funcionários que nos ajudam a administrar a cidade. Quando um político como o prefeito Galto, como o secretário Rambo, quando vocês resolvem fazer gestão, um dia alguém me disse assim, Claudinho, gestão é diferente de fazer política administrativa. Na política administrativa, tu consegue dar espetáculo. Não, nós vamos recapar a cidade inteira, botam um asfalto dessa finurinha, e o ano que vem não presta mais, mas é espetáculo. Resolveu o problema, não é? Quando tem gestão, tem pesquisa, tem asfalto melhor, tem escola melhor, tem salário em dia, aí é gestão. Mas aí demora mais um pouquinho porque tem que juntar o dinheiro. Esta economicidade, esta junção de dinheiro que está viabilizando todas essas obras aqui, isso em apenas 2 anos já soa para alguns até como operação milagrosa, porque em 14 não tinha. Pois é, Claudinho, assim, ó, é importante que a comunidade saiba que antes de nós fazer qualquer investimento, tu tem que achar o equilíbrio financeiro. E foi isso que sempre que o prefeito Galto e o Flavinho, eles me pedem. Nós temos que achar o equilíbrio financeiro para poder fazer o investimento. Não adianta eu anunciar uma etapa da beira da praia e não anunciar as outras. Não adianta eu começar a fazer um asfalto em tal via, sabendo que aquela outra está também com dificuldade. O que a gente tentou fazer? Né, que eu pedi para a Secretaria de Obras, através do Flavinho, do secretário Murilo e no Guto, à época também, o secretário Guto, que a gente recuperasse onde tem o maior fluxo e as ruas que estavam, na verdade, precisando, né, de extrema urgência. Por quê? Porque hoje a gente não está asfaltando ruas, nós estamos recuperando. Recuperando o quê? Aquilo que foi mal feito. Então, assim, se asfaltava 10, 15 ruas, enquanto poderia ter asfaltado 4 ruas com qualidade. E é dessa forma que a gente trabalha. O governo que faz gestão, a comunidade tem que ter um pouco mais de paciência. A gente sabe que os bairros que necessitam de melhorias, a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas nos atacando, porque vocês deram agora vale para o funcionário, mas a rua A, B, C não está com asfalto, mas a rua, o posto de saúde falta médico. A gente precisa, na verdade, arrumar toda a gestão. A gente sabe disso, mas a gente precisa investir em todas as áreas. Eu não posso simplesmente investir tudo em saúde e a gente esquecer da parte do turismo. Um exemplo, da infraestrutura, que é a Secretaria de Obras, da Agricultura e Pesca. E assim vai todas as secretarias. A administração reconhecer o funcionalismo público. Então engloba a gestão, acaba englobando tudo. E como a gente faz, trabalha com planejamento. É dessa forma que a gente consegue colocar todas essas obras que a gente está fazendo em prática. A gente vê muitas das pessoas dizendo assim, mas vocês não fizeram nada. Mas eu acho que assim, o maior ganho da administração nesse primeiro ano foi a gente achar o equilíbrio financeiro. Hoje a prefeitura não tem fornecedor batendo na porta.
como a gente pegou a prefeitura. E aqui eu não estou falando do antigo gestor, que enfrentou uma crise, etc. Tem toda a sua justificativa, mas nós hoje buscamos equilíbrio financeiro e estamos agora fazendo os investimentos que a cidade precisa, e a gente sabe, a comunidade nos cobra diariamente, e a gente sabe aquilo que tem que ser investido. Mas tem que ser com organização, tem que ser com planejamento para que a gente consiga fazer as coisas com qualidade e não da forma política, vamos dizer assim. Asfalta 10 ruas, sem qualidade, desde asfaltar 4. Andavam por aí a dizer que o atraso das obras da Beira-Rio era, da Beira-Rio não, perdão, da Beira-Mar, dava-se a falta de planejamento lá na Secretaria do Planejamento, na Secretaria da Fazenda e até nas obras, que teriam demorado para oferecer um projeto. E quando, na verdade, eu não sou aqui advogado da administração, mas acompanhei, sabemos que houve, na verdade, uma série de peça-vistas. Quero ler, quero ver, e cada vez era 90 dias. Chegamos onde chegamos. A obra atrasou, o verão está aí, a obra está em curso. O senhor ouviu falar nisso? Claudinho, o que me deixa muito triste, a gente vê, na verdade, são políticos questionando a nossa falta de planejamento com a beira da praia. Mas tem que parar com essa politicagem que tem no município. O prefeito Galto só anunciou o calçadão da beira da praia quando a gente tinha disponibilidade em caixa. Eu tenho dinheiro reservado de todo o calçadão. Ah, mas não é prioridade? É prioridade sim. As pessoas têm que entender, a comunidade tem que entender que esse investimento da beira da praia é o que traz o comércio, é o que vai fazer o investimento de geração de emprego e renda. Então, falta de planejamento foi das outras administrações que sempre prometeram os seus planos de governo. E nós prometemos e estamos cumprindo, mas estamos cumprindo com planejamento. E a beira da praia é uma grande inveja, parece que aos opositores, e não pode ser. A cidade de todos. As pessoas têm que entender que a comunidade de Tramandaí é o que vai ter o benefício. Nós vamos ter, na verdade, agora uns quiosques com melhor estrutura, que vai gerar emprego, que vai trazer as pessoas de volta. Hoje, ainda caminhando ao calçadão, eu disse assim, estamos resgatando a nossa capital das praias. Ainda botei Rio de Janeiro, não, é Tramandaí, é a capital das praias. Fizemos uma beira-rio linda e vamos fazer uma beira da praia de inveja, de dar inveja. E eu acho que isso incomoda alguns políticos da cidade, que deveria ser o contrário. Deveriam agradecer a administração que sim, está pensando no desenvolvimento econômico e turístico da cidade. A comunidade Tramandaí sabe que a nossa cidade é turística, correto? Sim. Nós temos que trazer quem? O turista. Mas, claro, nunca esquecendo a comunidade, jamais, as pessoas, eu já vi 2 pessoas me questionando, então tu faz a gestão para rico? Não, pelo contrário, eu quero trazer o rico para a nossa cidade, para ajudar o quem? Para ajudar nós, a nossa classe, a classe do morador de Tramandaí, porque o rico ele gera emprego. Tu já pensou se a gente consegue atrair a cada mês uma quantidade X de pessoas? Tu acha que o mercado não vai contratar? Não é o 99, que a gente tem grandes 99 na cidade, vai contratar? Não é os centros lojistas que vão contratar? Contrata quem? A comunidade de Tramandaí. Então se gera emprego. Então assim, aquelas pessoas que criticam o planejamento da beira da praia é inveja. Não tem outra palavra a não ser inveja da sua própria cidade, que eu acabo não concordando. Nós fizemos um planejamento, claro, para executar a obra antes, mas algumas coisas a gente tem que, na verdade, Claudinho, até eu estava conversando com o secretário Flávio, nós temos que, na verdade, mudar algumas questões por problema de chuva e vento. Como é que tu vai começar as pessoas? Porque vocês estão fazendo para outra coisa que eu queria questionar, estão fazendo para o veranista. Como é que tu consegue começar uma obra daquela em julho, com vento e chuva, em agosto ou em junho? Tu tem que ter um planejamento de setembro, outubro, novembro, com certeza colocou o asfalto, porque tu tem o horário de verão, escurece mais tarde, tu tem um tempo mais firme, então tu consegue tocar uma obra grande. Claro que sempre mantendo, né, a limpeza na cidade no inverno, fazendo aquela operação tapa-buraco, que não é a melhor forma, mas tem que se fazer, se tendo a manutenção no inverno, mas sim os grandes investimentos quando a gente tem na verdade, um tempo, um clima melhor. Um dia aqui fora de Tramandaí, conversava com um colega seu que também é secretário, mas este, num outro município, é secretário de turismo, que dizia que, independente do lugar que for, quando o grupo do quanto melhor pior se instala, o barco balança perigosamente. Aqui em Tramandaí vocês vêm pilotando esse barco, conduzindo ele, violentamente sacudido desde o primeiro dia de governo.
E aí fica a pergunta, mesmo assim a saúde caminhou, mesmo assim as obras estão andando, mesmo assim o vice-prefeito sai do gabinete, vai para a Secretaria das Obras e toca aquela guerra, que aquilo é uma guerra, a gente sabe, e aí lá na porta do cofre espocam todas as coisas, né? E aí tem que ter muito cuidado, porque também é verdade que hoje em dia o cara secretário da Fazenda do município, ele acaba na cadeia sem querer, de brincadeira, por uma vírgula. Quer dizer, tem que se defender de uma série de coisas que o regulamento hoje é duríssimo e ainda tem que executar tal economicidade do chefe, arrumar dinheiro para pedrinha, arrumar dinheiro para o cimento que junta a pedra, para o asfalto, para tudo isso, e ainda tem quem reclame e tem inveja de um posto desses, é sério? Na verdade as pessoas querem, eu digo as pessoas, aqueles que nos criticam, né, que já fizeram parte de outros governos, que a gente faça milagre em 2 anos. Nós não vamos fazer milagre, a gente não prometeu milagre, comunidade, a gente prometeu, na verdade, trabalhar o que a gente está fazendo. Nós entregamos o uniforme a mais de 5 mil crianças, nós valorizamos o funcionário público da forma que a gente conseguiu, e é uma coisa que a comunidade, o que os funcionários nos cobram muito é a desvalorização. Mas nós estamos 2 anos no governo, nós não conseguimos recuperar os 20%, 30% que eles perderam. Teve outros gestores. Eu lembro que o prefeito Osmani deu 40% de aumento de funcionalismo público. O prefeito Anderson deu 33%. E o restante dos governos deu quanto? É nós que, na verdade, estamos com o funcionalismo desvalorizado? Não. Nós, pelo menos, demos o reajuste. Os índices inflacionários a gente deu. Com certeza, tanto o prefeito Galto e o Flavinho queriam dar aumento real, mas nós tínhamos uma folha esgolada. Nossa folha estava sempre em 54%. O Estado está em 69%. Garanto que o governador que está não vai receber o apontamento. Qual é o máximo da folha? Tu diz Não, o máximo, tem um limite que as prefeituras dizem. Nós aqui é 54%. É? Isso. Está no máximo. Não, nós estamos com 51,20%. Ah, viu? Tá com folga. Nós conseguimos reduzir bastante a folha. Por quê? Porque, claro, tem aumento da receita, a gente acaba aumentando, né, diminuindo a folha de pagamento. A receita corrente líquida aumenta, os índices acabam diminuindo. Mas sempre trabalhando com austeridade. Tu entendeu? O prefeito Galto não nomeou vários secretários na época. Alguns cargos comissionados ficaram fora. Gratificações por quê? Porque a gente tinha necessidade de ter uma folha mais enxuta para a gente garantir os pagamentos em dia. E é isso que a gente vem fazendo hoje. Os pagamentos do funcionalismo público são todos em dias, inclusive com o 13º antecipado. Cristiano Rambo, secretário da Fazenda de Tramandaí, nós voltamos depois do nosso intervalo. E ele vai contar muito mais e vai nos dizer o que vem por aí, no que depender do cidadão aqui que tem a chave do cofre do prefeito. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta com o secretário da Fazenda de Tramandaí, o Cristiano Rambo. Cristiano Rambo é o homem do cofre. Se você pensar em dinheiro em Tramandaí, este cidadão aqui tem a chave da riqueza. Hã? Na verdade, a gente tem só para pagar a folha de pagamento, né? Vamos sempre reservar para a folha e o resto a gente vai pagando devagarinho, mas nunca atrasando os fornecedores, vamos dizer assim, né? Vamos tentar pagar tudo em dia. Secretário, vem aí agora a temporada de caça. A temporada de caça da prefeitura, né? Da arrecadação. Vamos caçar os que não pagam, convidar os pagantes. Agora vai ser em quantas vezes o parcelamento do IPTU que vem aí? Nós mudamos um pouco o calendário fiscal, né? Eu entreguei uma proposta ao prefeito Galto, né? Porque o que ocorre na cidade, né? Nós temos uma cidade onde a gente tem uma dívida de IPTU, né? Uma dívida ativa muito alta. E aí tu começa a colher, Claudinho, o porquê que ela é alta, né? Porque, na verdade, hoje, tu fazendo em 6 vezes, acaba dificultando uma família que não tenha condições, de fato, né, que tenha, na verdade, um salário mínimo de renda, um salário mínimo e meio. Claro que tem as isenções para os aposentados, né, através de uma legislação, 4118. Mas o que eu pensei? Uma família que paga um IPTU de R$800 e que, na verdade, tem uma ou duas rendas ou uma renda e meia, ela paga por mês R$133 em 6 vezes. Ela vai pagar 80.
Por isso que nós agora, o que a gente acabou fazendo de calendário fiscal para o ano de 2019? Parcela única com desconto de 10%, até 31 de janeiro tu tem um desconto de 10%, em 28 de fevereiro tu tem um desconto de 5% e a primeira parcela em 31 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Então o IPTU ele vai ser, na verdade, parcelado em 10 vezes e com uma outra ressalva, sem aumento no IPTU e nem na taxa de recolhimento de lixo. Nós não aumentamos, na verdade, que também é uma outra coisa, Claudinho, que a gente vai ter que correr atrás de novas receitas para o ano que vem. Por quê? Nós tivemos um entendimento junto com o prefeito que a gente precisava reorganizar as finanças. Mas tu aumenta o IPTU, isso também foi um pensamento que eu tive e passei para o prefeito. Sem tu fazer, na verdade, os investimentos, fica uma, como é que eu quero te dizer, não ficaria agradável à comunidade. Então a gente começou os investimentos em novembro. A contrapartida. Isso, então o que acontece? As pessoas estão vendo que a gente está trabalhando e claro que o ano que vem vai ter um reajuste para o ano de 2020. Mas além do reajuste, a gente está fazendo, na verdade, buscando a justiça tributária. Isso é uma outra coisa que eu quero frisar com a comunidade. Nós estamos fazendo, na verdade, um levantamento cadastral em toda a cidade. Tá? Em 3 de janeiro vai ser feita uma licitação, onde vai ter o recadastramento, georreferenciamento em toda a cidade, de ponta a ponta. Por quê? Porque ainda existem diversas propriedades em bairros nobres que, na verdade, só está o terreno lançado. Um exemplo da imunidade. Várias entidades nos comem, mas por que vocês lançaram a imunidade? Tributaram se eu sou imune. Um exemplo, vou aqui citar SAT, Beira-Mar, igrejas. Por quê? Porque eu quero saber se aquelas pessoas ainda continuam sendo entidades. Tem igreja na João de Magalhães que hoje é mercado e ganhava imunidade. Eu não acho justo. Então, a cada 2 anos, o município ele tem que tributar todo mundo. Não importa se tem imunidade ou não. Aí tu comprova, realmente eu tenho imunidade, traz todos os documentos que falam na lei e tu consegue comprovar. Por que a gente tem que fazer dessa forma? Porque a pessoa não vai na prefeitura dizer, eu realmente tenho imunidade mais esse ano. Um exemplo, eu não sou mais igreja, eu vendi para um supermercado. Ninguém se denuncia. Isso, e é uma outra, é um outro ponto que a gente quer chegar com esse recadastramento, é que a gente tenha, na verdade, o cadastro do município atualizado. As pessoas vendem sua propriedade, não vão lá, regularizam, junto à prefeitura, ou através até de um contrato de compra e venda, que demonstre, pelo menos, que vendeu, eu vendi minha propriedade, a ti, Claudinho, mas que tu vá na prefeitura com o teu contrato de compra e venda, nem que tu fique comprometente comprador. Só vai ser proprietário quando tu tem a matrícula do registro de imóveis. Mas tu está dizendo que tu comprou a propriedade. Isso a gente não tem hoje, na verdade, o cadastro atualizado, que gera uma dificuldade, sabe no quê? No lançamento do carnê de IPTU. Porque o que ocorre hoje? Nós gostaríamos de mudar do carnê para o boleto. O boleto registrado, eu preciso ter todos os CPFs de todos os contribuintes da cidade que eu não tenho. Eu vou ter agora com o GEL. Porque no GEL o que acontece? A gente vai dar oportunidade para tu dizer que aquela metragem da tua casa está correta. Nós vamos chegar no teu terreno, um exemplo, teu terreno não tem uma casa em cima. Na prefeitura, ela tem uma verdade meia casa. Nós vamos, na verdade, te mandar ali o GEL dizendo que a tua casa agora é uma e não mais meia. E tu vai ter a oportunidade de dizer para nós, não, realmente é só meia. Tu vai comprovar. Agora, se for uma, nós vamos fazer o lançamento, e vamos tributar sobre a casa inteira, vamos dizer assim. O prefeito esteve aqui uma vez e me disse, muitos reclamam, às vezes, de alguma coisa que o município, por desventura, aliás, deixe de fazer, ou que não tenha dinheiro para fazer e reclamam, e tu vai ver, o cara é um devedor. E muitos têm grandes empreendimentos, tinham pelo menos, até ele ter estado aqui, grandes empreendimentos no centro da cidade que historicamente não pagam imposto. Isso é uma coisa que já está sendo resolvida? Sim, na verdade a gente está executando aqueles maiores devedores porque, na verdade, são pessoas que têm condições de fato de pagar seu IPTU. Se tu tem uma propriedade de 500, 600, 800 mil, tu não tem condições de pagar 2, 3 mil de IPTU, tu vende a tua propriedade. Eu não estou dizendo para as pessoas mais humildes, porque muitas às vezes ganham até de herança, né, Claudinho? É verdade. A gente não pode, na verdade, não estou criticando aquele que realmente, de fato, não tem como vender a propriedade, a propriedade única, mas aqueles que têm diversas propriedades, se tu não tem condições de manter, vende. Tu tem que vender. É a mesma coisa o teu IPVA do carro. O IPVA do carro, se tu paga, o que acontece? Não paga o IPVA, é recolhido. A prefeitura tem que também tomar medidas. Qual que a gente toma? A gente coloca a dívida ativa. Não pagou a dívida ativa, a gente executa.
Por quê? Porque o município, ele depende, os investimentos do município dependem da arrecadação do IPTU. A execução pode levar um leilão? Pode levar leilão. Pode levar leilão. E outra coisa, outro questionamento, Claudinho, que as pessoas acabam chegando lá na Secretaria da Fazenda, quando alguns se exaltam, assim, mas vocês têm que ir a Capão da Canoa, ver como é que é a praia de Capão da Canoa. Isso eu já disse em outras oportunidades. Se querem que eu imite Capão da Canoa, vamos imitar. Eles arrecadam 90 milhões de IPTU e nós 30. A previsão, arrecadado dá em torno de 24, 25, a previsão do município. Querem que nós imite Capão da Canoa? Vamos tributar igual a Capão da Canoa. As comparações elas têm que ser feitas, na verdade, conforme a sua arrecadação. Com números reais. Claro, a gente não queria ser Capão da Canoa, eu queria ser Dubai. Eu queria ser, na verdade, qualquer cidade que tenha uma estrutura fantástica, fabulosa. Claro, fabulosa, que tu consiga dar o melhor para a tua comunidade. E isso que as pessoas têm que entender. O prefeito e o vice, eles jamais estão dentro do poder público. Isso é qualquer prefeito e vice contra a comunidade. As ações que a gente às vezes tem que tomar é porque a gente escolheu fazer gestão. E a gestão demora um pouco mais. Mas a gente vê assim, porque o prefeito não quer fazer. Não é que não queira fazer. O prefeito, na verdade, ele precisa fazer, ele sabe que precisa, mas ele precisa também ter, na verdade, os cofres que dê condições a ele, né, para fazer os investimentos que a comunidade cobra. É um exemplo, eu vejo por vezes várias pessoas criticando no Facebook, inclusive às vezes até te ofendem, aí tu vai ver o cadastro da pessoa e a ficha corrida dela de IPTU é alta. Claro que eu não vou ali e vou colocar que a pessoa está devendo, mas é o seguinte, tu não está ajudando a tua cidade não pagando IPTU. Está atrapalhando. Está atrapalhando. Agora, eu não sou contra, Claudinho, a gente vive num país democrático. Eu não sou contra nenhuma crítica. Pode me criticar e fazer aquilo que for. Mas eu não trabalho com jeitinho, eu cumpro o meu horário e aquilo que estiver na lei eu vou cumprir. Tem assim, eu tenho diversas pessoas, mas tu não consegue resolver isso para mim? Tá na lei? Não tá? Um exemplo, eu tenho um contribuinte que brigou comigo por causa de R$1.000. Por que R$1.000? Que loucura é essa? Por quê? Porque, na verdade, o valor venal da propriedade dele estava em 301 mil e ele não ganhou mais isenção de IPTU, que limitou em 300. Mas a legislação é clara, eu não posso descumprir aquilo que está na legislação. Passou 1.000, passou. Passou 1.000, passou. Então, né, a gente cumpre com a legislação e às vezes tu sendo uma pessoa muito correta, obviamente eu sou humano, tenho erros, mas por vezes é julgado de uma forma diferente, mas não. Se eu já disse tanto para o prefeito Gato para o Flavinho, se não é para eu estar fazendo a coisa correta, então coloca outra pessoa, mas eu tenho certeza que eles têm o mesmo pensamento que o meu, de fazer aquilo que está na lei. Então a gente tenta cumprir, né, sempre fazendo gestão e nunca política. A política a gente deixa de lado. O 13º todo já foi pago ou tem mais uma parcelinha? Não, tem mais uma parcela a ser paga agora no dia 20 de dezembro. Né, a gente está com uma expectativa de receber, na verdade, o FPM, que é a repartição dos municípios, que a gente consiga quitar todos os salários, né, o salário sendo cumprido em novembro corretamente e o 13º previsto para o dia 20. Também, voltando um pouco lá no IPTU, é importante dizer que nós estamos também com a campanha do Refis. O que eu refiz? As pessoas que estão com dívida ativa, que precisam, na verdade, regularizar a sua propriedade, né, a sua dívida de IPTU, de ISS, nós estamos parcelando de 100% de desconto de juros e multas até 60%. 100%, se ele parcelar até o final de novembro, ele consegue parcelar em 5 vezes pelo valor à vista. Um exemplo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se ele for em dezembro, ele consegue em 4, em janeiro 3, fevereiro 2 e uma vez à vista, na verdade, o 100%. 90% ele já ganha em 12 vezes, 85 ele vai a 18 e assim vai indo. 75 ele vai a 36 até chegar na parcela de 48, que eu estou dando os mesmos descontos de 60%. O que diz a nossa legislação hoje? 100% do valor de juros e multa ou 60% em 36 vezes. Eu coloquei 60% em 48 vezes, para facilitar um pouco, né, aos contribuintes, porque a gente sabe que a crise está grande, né, Claudinho? E os municípios também precisam arrecadar para que os investimentos que a comunidade nos cobra, né, sejam colocados em prática. Obras sempre são caras, muito caras. Asfaltamento e a obra da Beira-Mar. A Beira-Rio já está praticamente concluída, não é? Isso tudo custa muito dinheiro. E agora, aonde vão as verbas já previstas para frente? Para o asfalto ou para a Beira-Rio? Ou são diferentes?
Na verdade, as verbas elas estão separadas né, para cada projeto. Nós temos o projeto, na verdade, de recuperação asfáltica, esse é um recurso que está separado, e eu tenho o recurso, na verdade, da beira da praia, que é em torno de 4 milhões e 100, e foi pago em torno de 1 milhão. O asfalto a gente já pagou em torno de 1 milhão de reais, vamos pagar agora o restante, e a nossa previsão é que invista de recursos próprios em 2 milhões e 200. Porque a gente acha que é muito, mas não consegue fazer o muito porque a gente está fazendo de qualidade. Por que a gente não vai investir tanto em recurso próprio agora, Claudinho? Porque nós estamos na expectativa de tirar o município do Cadim. Eu tenho uma equipe dentro da Secretaria da Fazenda que está trabalhando diariamente, já fui na Receita Federal, estamos marcados para a semana que vem no INSS, para buscar todas as dívidas que o município tem, que a gente consiga de fato sair do Cadim. Por quê? Porque a gente precisa, com certeza, recuperar avenidas, recuperar ruas e até asfaltar ruas que a comunidade nos cobra. Depende do Cadim. Mas para isso a gente precisa, na verdade, estar com o nome limpo. A nossa vida é assim, né, ô Claudinho? Só consegue comprar numa loja se teu nome está limpo. E o município não é diferente. Para tu fazer um financiamento, tu tem que, na verdade, ter o nome limpo. E a gente está em busca disso para que a gente consiga investir ainda mais no município. O ano de 2018 foi um ano produtivo para o secretário? A secretaria almejou o que o senhor queria? Sim, e aí eu quero tocar num ponto que eu acho que é bem importante. Eu acho que o secretário hoje, para ele ter, como é que eu vou dizer, excelência na sua pasta, que por vezes excelência é uma palavra muito forte, mas que a gente consiga trabalhar com um maior número de acertos, tem que ter uma equipe. E aqui eu quero, na verdade, falar da minha equipe. A minha equipe de trabalho é uma equipe comprometida. O setor de tesouraria, o setor da contabilidade, da arrecadação, o setor de tributário, procuradoria tributária. Hoje, na verdade, eu trabalho com uma equipe muito unida. Eles me acolheram, na verdade. Porque quando eu fui lá, o que esse guri está fazendo aí? Porque são pessoas que estão lá há 15, a 10, a 20 anos dentro da secretaria. Então, o que eu acabei fazendo, eu acabei trazendo eles para o meu lado. Eles sabem que eu estou ativo, na verdade, eu estou todo dia lá. É difícil não estar dentro da prefeitura, só quando eu estou no gabinete do prefeito, ou estou, na verdade, na CE, com a CIP, assim, na verdade, né, trabalhando em outros setores mais para a prefeitura. O meu horário da tarde é para a prefeitura. Então, eu quero aqui deixar o meu grande abraço a todos os servidores, colaboradores, que eu chamo eles, da Secretaria da Fazenda, que me ajudam muito. E eu acho que as metas que a gente gostaria de atingir, a gente conseguiu atingir sim. Claro que ano de 2019 vai ter muito mais, né? A gente quer atingir muito mais para que a gente possa investir muito mais na cidade. Então, as previsões para 2019, o faturamento via IPTU e os impostos recolhidos para o município, isso vem numa crescente? Claudinho, eu estou bem preocupado, na verdade. Por que eu estou preocupado? Porque o governo federal já, na verdade, anunciou alguns cortes no Ministério do Desenvolvimento Social, alguns cortes que é previsto para que coloque o país a funcionar. Aqui não vou criticar o novo presidente, porque a gente tem que torcer para quem ganhou. Claro. Eu não vou torcer contra o meu país e nem contra o meu estado. O estado está pegando, na verdade, né, pior do que ele imaginava. Para tu ter uma noção, hoje está faltando já 2 milhões e 500 de repasse de saúde, fora que já está em atraso. Então eu tenho 5 milhões de saúde para receber, que eu vou ter que saber como é que eu vou pagar as contas e quitar os fornecedores. Então é o seguinte, o Fundeb é o último ano, 2019. Depois termina. Então eu vou perder 38 milhões de receita. Então a gente está com alguns atrativos de receita, que é ISS bancário. A gente agora colocou ISS cartões, na verdade, para fazer os lançamentos. A gente sabe que tem uma liminar do ministro Alexandre, mas se for derrubado, eu consigo ainda recuperar os lançamentos que foram feitos, né? Então a gente tem que buscar assim, nova receita para que a gente não tenha daqui a pouco um rombo nas prefeituras também. Uma péssima surpresa. O que o senhor espera desse final de ano, secretário? Bom, eu desejo à comunidade de Tramandaí, né, que a gente consiga sim, né, investir na cidade e pedir desculpa por algumas falhas que a gente tem, porque a administração pública ela é muito mais complexa do que a comunidade espera. Eu acho que a comunidade sim vai ter alguns retornos que ela estava esperando de nós. Eles querem uma cidade mais limpa, eles querem uma cidade com maior estrutura. Nós conseguimos, na verdade, buscar a gestão e isso foi difícil. Eu acho que muitos da comunidade entenderam, acabaram também estando do nosso lado, sabendo que a gente optou por fazer gestão e quando se faz gestão, se faz planejamento. Então eu tenho uma expectativa do ano 2019, né, ser um ano de bastante investimento para a cidade, que a gente consiga trazer o turista para a cidade, que
que, né, que a nossa economia cresça, que traga desenvolvimento econômico para a cidade, que gere emprego e renda para a nossa gente. Então me deixar à disposição também de todos, né, a comunidade de Tramandaí, a todas as pessoas que precisam, na verdade, de alguma informação, e desejar já agora, né, Claudinho, um Feliz Natal a todos da comunidade, um próspero ano novo, que em 2019 a gente consiga ainda muito mais conquistas e que o governo consiga, sim, né, colocar em prática, né, as necessidades que a comunidade nos cobra. Muito bem, eu lhe desejo toda a boa sorte do mundo, né? Que o senhor tenha muita sorte, secretário Cristiano Rambo, que está lá de plantão na porta do cofre, que o Papai Noel lhe traga muitos impostos pagos em dia e à vista, para continuar a obra, não é? E agora o senhor pode dar tchau para o seu povo naquela câmera, não sei se o senhor quer dar tchau, o secretário e vice-prefeito, ele é o super-secretário, né? Super-pasta, né? É vice-secretário das obras, Flávio Corso esteve aqui, não é? E viu até uns jacaré aí atrás das câmeras, né? Mas então, despeça-se do seu povo que nós vamos dar tchau para até o próximo Tendência. Então eu quero, na verdade, agradecer a toda a minha equipe de trabalho, né, que a gente continue com a mesma garra e determinação, né, que a comunidade Tramandaí seja paciente quando a gente tenha que, na verdade, fazer alguns investimentos mais altos, porque tem que planejar, e agradecer também ao Tendência pela oportunidade de a gente divulgar um pouco do nosso trabalho. Por vezes a gente fica muito dentro da prefeitura e acaba não conseguindo divulgar, mas que a gente espera um ano 2019, né, um ano muito produtivo, e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito bem, vamos lá, eu desejo que o Papai Noel traga os impostos tão almejados do secretário Cristiano Rambo Dias, secretário da Fazenda do município de Tramandaí, que esteve aqui conosco no Tendência e nos trouxe notícias muito boas e grandes esclarecimentos. Até o próximo.